Olá, vamos falar novamente sobre contrato de locação. Mas hoje a gente volta aqui para falar do quê? Exclusivamente da primeira etapa do contrato de locação, que é a aproximação e a negociação entre as partes. Então, para que exista um contrato de locação, é necessário que a gente aproxime locador e locatário. De alguma forma, eles precisam se encontrar. E quais são os caminhos mais comuns? Quais são as ferramentas? Quais são os canais mais utilizados para que locador e locatário se encontrem? Então, hoje nós temos sites que são especializados. Então, os mais famosos, Zap Imóveis, Quinto Andar, Booking, Airbnb, são todos sites que são especializados, claro, além de compra e venda, mas também em locação de imóveis. Além desses canais, nós temos também as tradicionais imobiliárias, nós temos também os corretores de imóveis e nós temos as famosas plaquinhas, que são aquelas que são fixadas no próprio imóvel, muitas vezes com o nome da imobiliária, outras vezes com o nome do titular, do proprietário, entrar em contato diretamente com o proprietário. Todos esses são canais que permitem que ocorra o quê? A aproximação entre o locatário e o locador. Uma vez que isso ocorra, uma vez que locatário e locador entrem em contato, e isso normalmente se dá através de um intermediador, que são esses que nós acabamos de falar aqui, imobiliária, corretor. Nesta aproximação, nesta primeira etapa da locação, que é a fase negocial, é um momento, e por isso que a gente diz que isso é um método, é um momento em que é fundamental que sejam ajustados diversos pontos consideráveis sensíveis dentro de uma locação. Dentre esses pontos, a gente utiliza aqui esse mecanismo. Muitos perguntam, mas posso fazer de forma diferente? Claro que pode. Aqui é um método que a gente aplica, que a gente utiliza e que serve para quê? Para otimizar as etapas da elaboração de um contrato de locação, tá? Então esse é um método que nós indicamos, mas não tenham dúvidas que pode haver outras formas, desde que isso se adeque para você. Então vamos lá. Nessa negociação, primeiro ponto que é fundamental, para quem eu devo, para quem eu vou locar? Vou locar para pessoa física ou vou locar para pessoa jurídica? É comum no dia a dia da nossa atividade surgir essas dúvidas. Mas eu loco para pessoa física, loco para pessoa jurídica? Existem desdobramentos tributários dessa escolha. Se eu loco para pessoa física, se eu loco para pessoa jurídica, mas em outro momento a gente aprofunda. Mas o primeiro ponto é, para quem eu loco? Pessoa física ou pessoa jurídica? Então, se você puder fazer um checklist, vai colocando aí na tua tabelinha, primeiro ponto que eu tenho que perguntar para locador e locatário, porque eu estou falando que precisa haver um ajuste entre ambos, para que a partir daí eu possa ir para a segunda etapa. Então, voltando, estou na primeira etapa, identifico se vou locar para pessoa física ou pessoa jurídica. Segundo ponto, valor da locação. Qual será o valor da locação? Esse item é fundamental para a gente prosseguir. Depois, prazo da locação. Por quanto tempo eu vou alugar esse imóvel? Por quanto tempo o locador quer locar? Por quanto tempo o locatário quer ficar nesse bem? Então, o prazo de locação também é um item que costuma gerar discussão. A gente gosta de já ir para a próxima etapa com esse item muito bem alinhado. Outro ponto que é fundamental, garantia da locação. Muito bem, tem muitos locadores que não abrem mão de, no contrato de locação, assegurar uma garantia. E por que digo que não abrem mão? Porque, de acordo com as últimas atualizações da legislação locatícia, hoje é possível você fazer uma locação sem a fixação de nenhuma garantia. O que muda? Muda que você, em tese, tem um procedimento judicial
mais célere na retomada do imóvel. Embora você não tenha nenhum tipo de garantia, o que é que você tem? Um mecanismo judicial que permite a retomada do imóvel de forma mais eficiente. E costuma funcionar? Sim, costuma funcionar. Agora, é evidente que pelo período que você vai demorar do momento em que o inquilino deixa de pagar até a retomada do imóvel, se eu não tenho uma garantia locatícia, a probabilidade de recebimento deste período diminui. Em contrapartida, eu tenho uma retomada mais rápida. A garantia locatícia, que é o que a gente acaba de dizer aqui, de uma certa forma, ela traz uma segurança para a locação como um todo, para o processo judicial, no momento da cobrança, mas ela torna o processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Então, ajustar desde já que modalidade de garantia, por mais que isso possa mudar nas fases seguintes, e a gente vai falar disso, neste momento inicial já é importante. Se o locador diz para você que está fazendo a intermediação que ele só loca se tiver uma garantia imobiliária, por exemplo, já antecipa isso para o cliente, para você não evitar de chegar lá na frente, perder todo o tempo com a primeira, segunda etapa, quando chegar na terceira etapa a coisa não concretizar por conta de uma ausência de discussão desse item. Então aqui no nosso checklist a gente pede para as partes já deixar bem identificado também que tipo de garantia vai ser utilizado. Fora isso, necessidade de reforma. Esse é outro ponto. Muitas vezes, depois que o locatário já está dentro do imóvel, assim que ele pega a chave, já assinou o contrato, já formalizou, ele levanta a mão e diz assim: olha, mas eu preciso reformar isso daqui. Isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bacana. Então, para evitar esse tipo de transtorno para o locador, para quem faz a gestão dessa locação, é fundamental que já trate com o inquilino e com o locador se haveria ou se haverá necessidade de fazer algum tipo de benfeitoria, reforma, mudança, modificação no imóvel, ok? Coloque isso também aí no seu checklist. Carência, outro ponto que é importante ser discutido nessa fase negocial. A carência é o prazo que eu concedo para o locatário para que ele fique sem pagar o aluguel em contrapartida de algo. Ou seja, tenho que mexer no imóvel, preciso ajustar o telhado, preciso derrubar uma parede. Desde que tenha as autorizações, e isso vai gerar um custo aí para o inquilino, pode o locador conceder para ele um período de carência. Vai conceder para ele um período que ele fique sem pagar o aluguel, sendo isso uma contrapartida pelos benefícios, pelas benfeitorias que ele está introduzindo no imóvel, tá? Então, esse ponto, ele também é bem importante que você já peça para as partes alinharem essas questões antes da gente ir para a segunda etapa aqui do nosso método, ok? E por fim, e um item que eu acho muito importante, é já alinhar nesta primeira fase a remuneração do intermediador, seja imobiliária, corretor, seja quem for que estiver fazendo a intermediação da locação, fundamental ajustar aqui o tipo de remuneração. Ou seja, qual a comissão será cobrada pela intermediação. Então, normalmente se ajusta lá o valor de um aluguel para o intermediador, se ajusta lá um percentual, aquele percentual que eu vou cobrar mensalmente para fazer a gestão da locação. Isso estou trazendo sobre o ponto de vista prático. Mas isso precisa ser ajustado já na negociação. Então, quando eu estou lá negociando com as partes estão ajustando os pontos, eu já preciso deixar muito claro, se você atua aí na intermediação do imóvel, deixe claro desde já o quanto será cobrado pela intermediação. Documente isso. Vocês verão mais para frente o porquê da importância disso, tá? Quando eu não documento, quando eu não informo o meu cliente, eu não digo o valor da remuneração. E caso essa aproximação e essa intermediação
dê frutos, saia um contrato de locação, depois você pode ter dificuldade em cobrar ou receber a sua comissão, ok? Então, ajustar desde a primeira fase, a fase de tratativa, a fase negocial, os valores de comissão também é fundamental.